Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, eu sou pesquisadora de pós-doutorado lá do Laboratório de Ecologia Marinha Idêntica, do Departamento de Ecologia da UERJ, né? E estou aqui para dar mais uma aula para vocês. A gente vai falar sobre ecossistemas marinhos, dando continuidade, né, aos ecossistemas marinhos que vocês já começaram a ver. Então a gente vai falar de manguezais e marismas, tá? Então, o que a gente vai abordar nessa aula, né? Basicamente é a definição do que são cada um desses sistemas, né? Onde eles se distribuem, quais são suas principais características, seus principais fatores limitantes, as principais espécies e suas adaptações, algumas delas, tá? A teia trófica desses sistemas, sua importância ecológica, socioeconômica e cultural, e as ameaças que esses sistemas estão sofrendo. A gente vai começar falando dos manguezais e depois a gente vai falar dos marismas, tá? Bom, os manguezais. Os manguezais são sistemas que se distribuem em áreas de clima quente e úmido, né? Portanto, nos trópicos e subtrópicos, principalmente nos trópicos, mas também tem na zona subtropical, né? Em regiões onde há contato da água salgada do mar com a água doce continental, tá? Geralmente estuários, a gente vai ver uma exceção, mas a grande maioria são estuários, né? Lagunas e baías, como está aqui escrito abaixo, tá? Esses sistemas cobrem então uma faixa litorânea na interface do mar com a terra, na região entre marés, né, em áreas sempre abrigadas da ação das ondas, tá? Eles são ecossistemas dominados por uma vegetação característica, arbustivo-arbórea, principalmente arbórea, né? Como vocês já viram, também tem outros sistemas assim, como vocês viram, as gramas marinhas, né? As prodarias e as espermas marinhas, os manguezais que a gente vai ver agora e também os marismas e outros, tá? E aqui eu quero deixar claro que a gente sempre escuta falar em mangue. Manguezal é diferente de mangue, tá? O nome do ecossistema é manguezal. E mangue são as árvores características, né, desse ecossistema, tá? Então, quando a gente se refere ao ecossistema, o certo, o correto é falar manguezal. Quando a gente quer falar as árvores desse sistema principais, a gente fala o mangue, tá bom? Isso é um erro que quase sempre a gente vê por aí, mas só para lembrar que manguezal é o ecossistema. Então aqui vocês veem a distribuição, um mapa com a distribuição global dos manguezais, né? E representados aqui em cores, né? O número de espécies de manguezais, tá? Então vocês veem, primeiro, vamos ver a distribuição, né? Vocês veem que eles estão principalmente concentrados entre os trópicos, mas que também ocorrem em algumas áreas subtropicais, tá? E em termos de espécies, de número de espécies, vocês veem que aqui essa região do Indo-Pacífico é a região de maior número de espécies, tá? O Brasil é o segundo maior país do mundo em termos de área total de extensão de manguezais, só ficando atrás da Indonésia, tá? Apesar da distribuição no Brasil ser descontínua, a gente vai ver depois um mapa mais específico do Brasil, né? A área de extensão do nosso país é bem grande, tá? Então, aqui vamos falar um pouco das principais características, né? Os manguezais são ecossistemas de transição, tá? Entre o continente e o mar. Então, eles possuem influência da água doce e da água do mar, né? Sofrem a ação das marés, tá? São ecossistemas, então, que parte deles vai estar submersa, né? Durante 2 períodos do dia, isso é bem importante, até para determinadas características que as espécies, né, têm que ter para suportar esse tipo de fenômeno, né? A gente vai ter também um gradiente de salinidade, né, da foz do rio, né, até a parte mais superior, tá? Vamos ter altas temperaturas, ocorrência de altas temperaturas, né? Lembrando que são ambientes, ocorrem em áreas tropicais e subtropicais, né?
Uma característica muito importante é o tipo de sedimento, né? Um sedimento instável, principalmente lamoso, né? Formado por silt e argila, rico em matéria orgânica, né? Onde você tem a deposição de sedimentos, tanto de origem marinha quanto de origem continental, tá? Esse sedimento encharcado e com uma grande concentração de matéria orgânica vai ter uma grande ação de bactérias, né? E, portanto, vai possuir uma baixa concentração de oxigênio, tá? E aí você vai ter também uma série de bactérias que são redutoras de sulfato, né? E que produzem sulfetos, que muitas vezes é o que dá o cheiro característico desses ambientes, né? Aquele cheiro forte que a gente sente, tá? Então são ambientes muito ricos em matéria orgânica, muito ricos em nutrientes. E os principais fatores limitantes são a salinidade, né, essa diferença de salinidade entre as diferentes zonas e a alta salinidade em alguma delas, né, o ciclo de marés, né, e a concentração de oxigênio. As principais espécies de mangue, né, das plantas características desse ecossistema são Rhizophora mangli, né, que é chamada de mangue vermelho, tá, aqui representado os propágulos, né, e as flores. Avicenna shaueriana, ou conhecida como mangue negro, canoé ou siriúba, tá? E a laguncularia racemosa, que é o chamado mangue branco, né? Então, voltando lá àquela parte dos fatores limitantes, né, quero contar aqui para vocês dois principais fatores, tá? Dois principais fatores, né? E que vão mais ou menos explicar, né, algumas das adaptações exibidas por essas plantas, tá? Então aqui a questão da salinidade, né? A gente já viu anteriormente, né, na aula de fatores limitantes até, que a salinidade pode trazer problemas celulares pela questão osmótica, né? E, por outro lado, também a falta de água, né? Porque o meio mais salino faz a planta perder a água por osmose, tá? E isso aqui, no caso, afeta a regulação da temperatura. Então, as plantas vão ter folhas grossas, suculentas, tá? Para reter água, e um aumento da biomassa de raízes, né? Justamente também para reter água, né? E essa grande biomassa de raízes também vai ser importante para a eliminação de sal, né? Porque elas vão, né, como o meio é muito salino, elas vão ter que eliminar esse sal, e elas conseguem fazer isso através das raízes, tá? E também, por outro lado, claro, comparado com outras espécies, elas toleram uma maior concentração de sal nos tecidos, né? E também possuem a capacidade de secretar sais pelo tronco ou também pelas folhas, como vocês vão ver a seguir, algumas espécies possuem glândulas de sal. Tá? Então, a gente vai ver que realmente a salinidade é uma questão, né? E o fato dessas plantas terem essas adaptações, terem evoluído, né, essas adaptações, faz com que elas sejam competitivamente superiores a outras espécies, tá? E por isso elas dominam, né, esses ambientes. Uma outra dificuldade enfrentada, né, pelas plantas de mangue é a baixa concentração de oxigênio no sedimento, que eu já falei para vocês, né? Isso prejudica as raízes. Então, qual foi a solução, digamos assim, né, que a evolução encontrou? Foi justamente o desenvolvimento de estruturas que possibilitam que essas raízes fujam do sedimento, né? Que elas sejam aéreas, tá? Então, aqui tem uma representaçãozinha, né, dos pneumatóforos, a gente vai ver a seguir, tá? Das raízes escoras, que também possuem estruturas que possibilitam que elas respirem, tá? Então, vamos ver aqui. Então, quais são, assim, mais especificamente essas adaptações? Aqui vocês estão vendo os pneumatóforos, né?
De forma geral, as plantas de mangue são consideradas plantas halófitas, né, que têm afinidade ao sal, facultativas, tá? Por que facultativas? Porque elas poderiam viver em ambientes que não são tão salobros, mas elas são inferiores competitivamente do que outras espécies, então elas realmente predominam em áreas salobras, tá? De novo, essa questão da alta biomassa de raízes, elas investem muito em biomassa de raízes, tá? Elas possuem essas estruturas chamadas lenticelas, tá? Que possibilitam a ocorrência de trocas gasosas. As lenticelas vão estar presentes nos pneumatóforos, que são essas raízes aqui respiratórias, tá? Que estão presentes na avicênia, né? Mangue negro, e na lagoncular, mangue branco. Tem também as raízes escoras, aqui vocês estão vendo, né, que são bem clássicas, né, daquela imagem que a gente tem das árvores de mangue, né? Aqui é rizófora, tá, que possui mangue vermelho. Essas raízes tanto têm a função de ancorar mesmo, né, escorar as plantas, considerando a instabilidade do sedimento, mas elas também têm uma função respiratória, porque elas exibem essas lenticelas, que são capazes de realizar trocas gasosas. Então, elas conseguem retirar o oxigênio do ar, né? Como o oxigênio não está presente, ou está presente em muito baixa concentração no sedimento, elas retiram o oxigênio do ar, tá? Pneumatóforos também. E aqui também vocês conseguem ver, não estou conseguindo tirar a câmera agora, mas aqui vocês conseguem ver também glândulas de sal, tá? Que estão presentes nas folhas de avicênia e laguncular, que permitem a eliminação do excesso de sais, né? E essas plantas possuem toda uma estrutura reprodutiva adaptada para essas condições do manguezal, tá? Então vamos ver aqui a seguir o exemplo da rizófora, mangue vermelho, né? Ela se reproduz por viviparidade, né? O que é isso? Significa que após a fecundação, né, o fruto não é liberado, ele se desenvolve na própria planta mãe, tá? Por quê? Né? Vocês têm que pensar na questão da maré e tal. Então, essa possibilidade de que o fruto se desenvolva, né, e germine, a semente germine na planta mãe, favorece o sucesso, né, dessa plântula, né, desse propágulo que vai surgir, tá? Então ele se desenvolve na planta mãe. Vocês veem aqui, esse é o caso bem da rizófora, tá? Ele cresce, né, na planta mãe, amadurece, vira o que a gente chama de propágulo maduro e é liberado, tá, na coluna d'água. E ele tem toda uma distribuição de peso que permite que ele flutue, né? Então vocês veem, e o interessante é que ele flutua em pé, tá? Muitas vezes vocês já devem ter visto na água, né, esse tipo de propágulo em regiões de manguezais, tá? Então ele flutua em pé, né? E a parte de baixo é mais pesada, ela vai assentar e vai criar raízes, né? E vai crescer. Muitas vezes esse assentamento ocorre bem próximo à planta mãe, tá? Então você vê várias plântulazinhas ao redor da planta mãe. Aqui tem um exemplo, tá? Com fotos em Porto de Galinhas, né? Em Pernambuco. Vocês veem aqui os propágulos maduros, né? Na planta ainda, na planta mãe. Aqui já caído, né? Já germinou, tá vendo? Uma plântulazinha, aqui plântulas maiores, tá? Ou então, por haver essa diferente influência da maré em diferentes áreas, né, ou regiões do ecossistema do manguezal, né, a gente vai ver muitas vezes uma zonação, tá? Aqui, então, vocês veem uma representação esquemática, tá, dessa zonação. Não necessariamente todas as zonas vão estar presentes, tá? Essa é uma representação esquemática, mas muitas vezes elas vão estar, né? Então, aqui vocês veem na zona 1, né? A zona 1 é uma região que está frequentemente inundada, né?
Então ela vai possuir um sedimento mais lamoso, mais fino, né? E a principal fitofisionomia, né? A principal planta que a gente vai observar é a risófora, que é a mais tolerante à alta salinidade. Tá? Depois, na zona 2, vocês veem aqui que a inundação ocorre só nas marés altas, né? O sedimento vai ser areno-lamoso, né? Já vai ter um pouco mais de areia, tá? E aqui a gente vai ver a predominância do mangue preto e do mangue branco, Avicennia e Laguncularia, tá? Enquanto que na zona 3, a inundação é muito rara, tá? Só ocorre nas marés mais altas, marés de Cisídia, ou então em eventos extremos, por exemplo, em período de frente fria, né? Que chega essa maré alta aqui, tá? E o que vai acontecer, né? Esse sedimento vai ser mais arenoso, tá? E vai haver um acúmulo muito grande de sal. Por quê? Né? Quando essas marés extremas penetram, esse sal é incorporado no solo, né? Com calor, né? A água toda evapora, então realmente são áreas hipersalinas, né? E essa zona 3, então, é chamada de apicum ou salgado, ou então também planície hipersalina. Às vezes a salinidade pode ser de 100 e tanto, 150, né? Então, em termos de espécies, né, você normalmente vai ter espécies herbáceas, tá? Ou também tem umas áreas que não vai ter espécie nenhuma, pode ter algas e tal, mas não vai ter árvore, não vai ter mangue. Mangue, que eu estou querendo dizer, são as árvores de mangue, tá? E tem a zona 4, que é a transição com a mata, né? Aí eu quero me ater, falar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão do apicum, tá? Quero deixar claro que o apicum faz parte do manguezal, né? Quando a gente fala do ecossistema do manguezal, a gente está incluindo o apicum como uma das feições do mangue, tá? Do manguezal. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque há toda uma questão de que é justamente nessa região em que tem cultivos de camarão, né, maricultura, e na legislação nossa ocorre uma coisa esquisita, que na verdade foi uma falha técnica, né? No Código Florestal, os manguezais são considerados como áreas de preservação permanente, né? E tem uma série de atividades que são proibidas, né? Só que no Código Florestal, os apicuns aparecem como se fosse uma coisa diferente. Eles não aparecem como sendo parte do manguezal, né? Eles aparecem definidos como planícies hipersalinas e apicum, mas não como se fossem parte do manguezal. E tem uma série de coisas, de atividades que são permitidas nessas áreas. Então, assim, é uma questão polêmica. Muita gente não considera o apicum como parte do manguezal, acho que muito por essa questão da legislação, né? Mas quero deixar claro aqui para vocês que o apicum é sim parte, né, uma feição do manguezal. Nem sempre ele vai estar presente, tá? Mas às vezes está presente. Então aqui quero deixar uns exemplos assim para vocês visualizarem, né? De acordo aqui com a nossa definição, tá? Onde está escrito manguezal, deveria estar escrito mangue, né? Que é a parte em que a gente encontra as árvores de mangue. E o manguezal seria tudo, tá? Só para vocês verem a diferença mesmo do apicum, né? Que realmente é essa... Você vê que é uma parte mais arenosa, com pouca vegetação ou nenhuma, né? Aqui tem já um pouquinho mais, tá? Aqui considera então que deveria ser mangue. Isso aqui é na Bahia, né? Bahia de Todos os Santos, tá? Aqui, ó, uma foto de cima que dá para ver muito bem, né? Essa zonação, tá? Então aqui as árvores de mangue, né? O apicum e já a zona de transição e a encosta, tá? E aqui vocês veem uma figura clássica, né, do manguezal que mostra alguns dos processos que ocorrem, né, as plantas tolerantes a sais e tal, a queda, né, desses propágulos, que pode ser próximo à mãe, eles também podem ser dispersos pela coluna d'água, né, as folhas caem, né, sobre o sedimento,
formando um detrito rico, né, em nutrientes. Aí as bactérias e fungos começam a quebrar essas folhas, né, e disponibilizar esses nutrientes para outros organismos, por exemplo, crustáceos e vermes, poliquetas, outros organismos, né? E esses organismos, por sua vez, vão excretar partículas que vão enriquecer ainda mais, né, o sedimento e o ambiente como um todo, tá? E aí peixes pequenos, né, comem esses crustáceos, né, e também se tornam detritos. E peixes maiores, né, comem, por sua vez, peixes e outros organismos, né, caranguejos, que são clássicos, que a gente vai ver mais a seguir, aves, né, e outros animais, continuam a teia trófica, né, que pode chegar até o homem, e vai chegar. Como a gente vai ver, o manguezal é uma fonte importantíssima de recurso pesqueiro. Tá? Então, há uma série de organismos associados a esses ecossistemas, né? Eles abrigam uma mistura de espécies terrestres e marinhas, né? Por essa dinâmica das marés, né, que permite isso, tá? Daqui uma foto bem legal, né, das raízes de mãe, que vocês veem toda uma comunidade, tá, de organismos diferentes. Aqui tem, né, esponjas, assídeas, algas, tá, peixes, bivalves, ostras, mexilhões, né? Tem uma série de organismos associados a esses ambientes, sem contar aqui com os organismos do sedimento que a gente não está vendo, né? E os que ficam na copa, né, das árvores. Então, assim, tem a fauna arbórea, tem a fauna do substrato consolidado, né, que eu estou chamando, que são esses organismos que se assentam, né, nas raízes, tá? Assídeas, né, que eu não falei, quinidários. Tem a fauna de substrato não consolidado, né? Moluscos, crustáceos, poliquetas, caranguejos, ostras. E a fauna marinha, propriamente tal, né? Peixes, não que os outros não sejam marinhos, tá? Fauna pelágica, digamos assim, tá? Outros organismos, né? Répteis, aves marinhas que vão lá para se alimentar, tá? E todos os fungos e bactérias importantíssimos para esse sistema, né? E aqui chamando atenção para os caranguejos, né, que contribuem para o aumento da oxigenação do sedimento. Com a construção das tocas, né, eles fazem com que entre ar, né, no sedimento, aumentando a concentração, tá, de oxigênio nesses sedimentos tão anaeróbios, né, como a gente viu anteriormente, tá bom? E aqui eu separei, consegui encontrar um artigo que construiu, né, uma teia trófica, tá? Conseguiu esquematizar aqui uma teia trófica de um manguezal no México, né? Olha como é complexa, né? Uma teia trófica. Queria mostrar justamente isso para sair um pouco daqueles exemplos de livro, né? Que são sempre bem quadradões e retinhos, né? Para vocês verem a quantidade de conexões, tá? Entre os organismos. Aqui a grossura, né? A espessura da linha, né? Da seta representa a contribuição daquele item para a dieta do predador, tá? E aqui quero explicar para vocês que esse trabalho foi feito baseado em isótopos estáveis, né? Que é uma técnica que você avalia realmente os nutrientes que são consumidos, né? Que são digeridos, assimilados pelos organismos, tá? É uma técnica muito mais eficiente do que análise de conteúdo estomacal, né? Porque a análise de conteúdo estomacal você só está avaliando a ingestão, né? Não necessariamente tudo que um organismo ingere ele consegue assimilar, tá? Enquanto que os isótopos estáveis você vê a quantidade de nutrientes no tecido, então é o que ele realmente conseguiu assimilar. E aí, a partir dos níveis, né, de isótopos estáveis, normalmente de nitrogênio e fósforo, você consegue ver qual o nível trófico de cada organismo e de quem ele se alimenta, tá? Então aqui eu quero chamar a atenção também para a importância dos detritos, né, como base da cadeia, tá? Dessa teia trófica.
Aqui a gente tem também outros produtores, né? O próprio fitoplâncton, macroalgas, as plantas de mangue. Vocês veem que poucos organismos se alimentam diretamente das plantas, né? Mas muitos se alimentam de detritos, tá? E agora, assim, ressaltando coisas que a gente já foi falando aqui um pouco, tá? Mas esses ecossistemas, os manguezais, são ecossistemas importantíssimos, tanto no sentido ecológico, cultural, como socioeconômico, né? Por quê? Eles possuem uma alta produtividade primária, né? Eles exportam nutrientes para outros ecossistemas, então eles oferecem subsídios para outros ecossistemas, tá? Então produzem energia não só para si próprio, para aquele ecossistema, como para outros próximos, né? São berçário, habitat e refúgio para diversas espécies, né? Incluindo espécies de interesse pesqueiro, né? Fornecem alimento. Aqui um dado, né? 70% dos peixes de importância econômica se reproduzem no manguezal, né? Passam alguma fase do seu estágio reprodutivo no manguezal. Então, esses ecossistemas são essenciais, né, para esses peixes, tá? Esses ecossistemas são importantíssimos também no sentido de ser oportunidade de turismo e lazer, né, para as pessoas. São áreas bonitas, são áreas calmas, né, abrigadas. Aqui também eles possuem uma função importantíssima de proteção da ação da proteção da costa contra a ação das ondas e tempestades, né? Também possuem uma importância na filtragem de poluentes da coluna d'água, tá? E por último, mas não menos importante, né? Esses ecossistemas são essenciais, são importantíssimos e vêm tendo maior visibilidade por esse reconhecimento, tá? Tem um papel grande no sequestro e armazenamento de carbono, né? É o chamado carbono azul. Carbono azul é justamente o carbono sequestrado e armazenado por ecossistemas costeiros marinhos, tá? Então, o manguezal, junto com marismas e as pradarias de angiospermas marinhas, são os principais ecossistemas marinhos em termos de sequestro e armazenamento de carbono. Tá? Aqui uma comparaçãozinha geral, tá? Claro que isso não é para todos os lugares, mas uma comparação dos manguezais com florestas, né? No caso dos manguezais, a grande parte do carbono é armazenada abaixo do solo, né, nos sedimentos. Tá? Então, o carbono é sequestrado, né, e armazenado no sedimento e permanece lá por milhares de anos, né, milênios. Tá? No caso das florestas, a maior parte do carbono é armazenado na biomassa acima do sedimento. Tá? E quando essas árvores morrem, né, esse carbono é eliminado de novo, tá? Então aqui uma comparação, né, que o sequestro de carbono pelos manguezais, por uma árvore de mangue, é o equivalente ao armazenado por 4 árvores de uma floresta, tá? Enquanto que a quantidade de carbono armazenado por uma árvore de mangue, né, é o equivalente à quantidade armazenada por 10 árvores de uma floresta, né? Então, assim, a quantidade, vocês vão ver depois num gráfico, isso vai ficar mais claro, né? O papel dos manguezais é importantíssimo por unidade de área, tá? Eles conseguem sequestrar mais carbono e acumular por unidade de área. É claro que as florestas estão mais distribuídas, né? Tem uma maior quantidade de floresta do que de manguezal, digamos assim. Então, assim, no somatório total, acaba que as florestas sequestram mais carbono, tá? Mas por unidade de área, os manguezais sequestram mais e acumulam mais, armazenam mais. Vamos falar então dos manguezais no Brasil. Aqui vocês veem um mapa, tá, da distribuição, né, dos manguezais na nossa costa, tá? Aqui em diferentes cores, né, a riqueza de espécies, né?
Então, os manguezais na nossa costa se distribuem desde o Amapá até Laguna, em Santa Catarina, né? É uma distribuição descontínua, tá? Como eu já falei antes, é o segundo maior país em área de manguezais do mundo, né? Aproximadamente 9% dos manguezais do mundo estão no nosso país, na nossa costa, né? Estão presentes de 6 a 7 espécies. Eles são uma fonte de recurso pesqueiro e de subsistência para famílias importantíssimas, tá? Até 50% da pesca artesanal depende desses ecossistemas, né? Infelizmente, né, a gente já perdeu 25% da área total desses manguezais desde 1901, tá? Sendo que nas regiões Nordeste e Sudeste a perda é de 45% dos manguezais. A gente vai ver um pouquinho mais adiante quais são as principais pressões, ameaças a esses ecossistemas, tá? Então aqui algumas fotos, um homem, né, coletando caranguejo, tá? Aqui o caranguejo chama-maré, né? Uca, tá? E uma ave bem típica que é o guará, né? O guará dá nome a algumas cidades, tá? Guaratinguetá, Guaratiba, que não é cidade, né? Mas em Guaratiba tinha guará, né? Por isso que tem esse nome. Só que a gente não encontra mais, tá? Então, outros, né, habitantes conhecidos, né, dos manguezais são esses caranguejos, caranguejo-sá, né, o Cides cordatus e o guaiamu, né, Cardissoma guaiume. E aqui um artigo super fresquinho, tá, que saiu em janeiro desse ano, desculpa, que justamente quantificou, né, o carbono azul que a gente estava comentando, né? Os estoques de carbono, tá? Estimou, né? Os estoques de carbono nos manguezais do Brasil, né? E a gente já viu, né, que o manguezal se chama com maior estoque de carbono por unidade de área, tá? Aqui é um gráfico em que eles mostram os estoques de carbono, tá? A quantidade de estoque de carbono nos manguezais em comparação com outros ecossistemas do Brasil, né? E aí vocês conseguem ver que a quantidade de carbono estocado no sedimento, né, no solo, é enorme, né, nos manguezais, tá? E também tem uma parte importante estocada na biomassa, né, seja abaixo ou acima do sedimento, tá? Isso por unidade de área, tá? Então aí vocês veem que justamente essa informação é o que a gente está vendo nesse gráfico, né? Que aparecem outros sistemas, né? Em segundo lugar vem a floresta amazônica, né? Que vocês veem que tem uma maior quantidade de estoque de carbono na biomassa, tá? E aqui outros sistemas. Esse mesmo trabalho, né? Ele representou aqui nessa figura, né? Um mapa do Brasil, tá? Mostrando o armazenamento de carbono, né? Aqui nessa cor, nesses tons de cinza, tá? E sendo que os tons mais escuros, né, são uma maior quantidade de armazenamento, né? E em colorido, né, em cores, algumas cores aqui, vocês veem as potenciais emissões, né? Quanto maior o sequestro, né, a quantidade de carbono armazenado, desculpa, maior a potencial emissão. Porque isso eu ainda não comentei com vocês, mas por que é tão importante manter os manguezais, né? E marismas as pradarias de angiospermas marinhas, né? Não só porque são importantíssimos em termos de sequestro e armazenamento de carbono, mas que senão, quando elas são desmatadas, degradadas, destruídas, esse carbono armazenado é emitido de volta para a atmosfera. Então, assim, isso é super importante, né? Por isso que aqui eles representam isso, né? Que tem uma relação, né, entre a quantidade de carbono armazenado e as emissões potenciais, tá?
E aqui eu quero falar para vocês sobre o mangue de pedra, né? A gente viu até agora manguezais, falamos que estão normalmente distribuídos em estuários, lagunas, né, deltas. E esse sistema é um sistema completamente diferente, único, tá? É um manguezal que não tem rio, né? Ele está presente na Praia da Gorda, lá na região da Rasa, na Armação dos Búzios. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, vale a pena conhecer. E não tem rio, né? O aporte de água doce vem da infiltração da água da chuva, tá? Que tem uma representação esquemática. Essa parte aqui está sem a vegetação simplesmente por uma questão esquemática, tá? Ela precisa ter vegetação, né? Então, assim, a presença da vegetação que permite que essa água da chuva infiltre, né, no solo, desculpa, e seja acumulada no aquífero, né? E aí é isso que dá a água doce, né, que se mistura com a água do mar, que é aqui com a ação das marés, né, você tem a formação do ecossistema de manguezal, um manguezal diferente, tá, que o solo não é lamoso, é um solo com pedras, né, então é um ecossistema super importante, tá, que só ocorre em 3 lugares do mundo, né, em Búzios, em Recife e em um local do Japão. Eu quis destacar aqui porque é um tipo de manguezal completamente diferente. Tá? Eu vou deixar para vocês no AVA um livreto sobre o mangue de pedra, tá? Para vocês darem uma olhada, se quiserem saber mais. E como vários outros ecossistemas, né? Esses ecossistemas, os manguezais, que são importantíssimos, vocês já viram o porquê, estão sendo ameaçados e destruídos, né? Uma taxa aqui altíssima, de 1 a 2% por ano, tá? No mundo inteiro, por uma série de fatores, né? Por exemplo, o desenvolvimento costeiro, né? A poluição orgânica, poluição química, seja por indústrias, agricultura, né? A própria aquacultura, que eu já falei para vocês que é um complicador, né? Um fator bem complicado, principalmente no mundo inteiro, tá? Mas no Brasil, principalmente na região Nordeste, né? O cultivo de camarão, tá? Que vem afetando as regiões de manguezais, né? Atividades de agricultura, né? Desmatamento para retirada de lenha, né? Então, esses ecossistemas vêm sendo ameaçados também por pressões globais, né? Mudanças climáticas, aumento da temperatura da água, regimes extremos de chuvas, né? Mudanças no nível do mar, né? Aumento do nível do mar, né? Que vem trazendo toda uma série de modificações para esses sistemas, tá? Então, o que fazer, né? Aqui, então eu quis destacar, aqui também tem um esquema mostrando um ecossistema de manguezal sem impacto, né? E um outro impactado, né? Com suas funções e serviços comprometidos, né? E quais são então as prioridades para o manejo, né? Para a conservação desses ecossistemas, né? A redução, tá? Dos nutrientes e a entrada de sedimentos, né? A restauração, tá? Dos bosques de mangue, né? Através do plantio, estava me faltando a palavra, através do plantio de plântulas de mangue. Isso vem sendo feito em algumas regiões do mundo, tá? Não é tão fácil, mas vem sendo feito, né? E além da restauração, né, a proteção, né, a conservação dos hábitats remanescentes de manguezais, né, que a gente já conversou que é importantíssimo para vários aspectos e também muito para a questão das mudanças climáticas, né? E por último, né, a redução das emissões de gases de efeito estufa. Isso depende de acordos, né, entre países e de respeito aos acordos existentes e tal. Isso já é um pouco mais complicado, mas que sim é essencial para que esses ecossistemas
permaneçam, né, e que a própria sociedade nossa permaneça, já que a gente viu que grande parte das populações costeiras, né, dependem desses sistemas para subsistência e para trabalho e renda, né? É isso que eu queria falar sobre os manguezais. Obrigada.